Parece que aquela massagem que a gente fez no tio Herman funcionou bem. Pelo menos nas palavras. Confere aí as bombas que saíram da última reunião de investidores da Sony. No dia de hoje, todas as informações você confere aqui. Realmente não tá fácil ser gamer no Brasil. Com os preços subindo em todos os lugares, só se pode contar com promoções. E para isso, basta você seguir a Promotech Games, estar lá nos grupos do WhatsApp e acompanhar todos os melhores anúncios com os melhores cupons de desconto para os seus jogos, para os seus consoles, para os seus acessórios e tudo aquilo que você precisa para economizar aquela grana. Confere aí os links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais precisamente boa noite no meu caso para vocês nesse momento em que estou gravando esse vídeo por volta das 7 horas e 20 minutos. E como vocês sabem, eu vou ter que editar isso aqui em tempo recorde porque eu quero colocar esse vídeo no ar hoje, a bomba está acontecendo agora e você está se informando agora num dos melhores canais de PlayStation desta internet brasileira. Muito bem, galera, eu fiz uma separação dos principais pontos dessa reunião que a Sony teve, essa apresentação, né, de resultados. E olha, a gente teve muita coisa interessante, tanto na parte da apresentação quanto na parte da entrevista pós-apresentação, que foi feita com os dois CEOs da divisão do PlayStation, que é o Herman Hulst, o cara que cuida da parte do software, e também o cara que cuida da parte do hardware, que eu não lembro o nome. Burro. Prestem muita atenção, galera, porque as informações que vocês ouvirão nesse momento são cruciais. Mostram qual é a aparente visão da empresa nesse momento, lembrando que você nunca deve confiar 100% no que o executivo diz, porque uma hora ele pode falar uma coisa e amanhã ele pode fazer outra. Mas vamos lá, a primeira informação, tá, dessa apresentação de resultados aí que nós tivemos da Sony, nos mostra o grande sucesso que o PlayStation 5 está tendo no mercado. E por que é importante também a gente ter um pouco dessa noção como consumidores? Porque isso nos mostra qual que é a possibilidade do futuro na plataforma. Isso nos mostra como que tá, né, a plataforma, se é seguro você investir nela ou não. É mais ou menos como o seu dinheiro, certo? Se você conhece um pouquinho de investimentos, você sabe que tem instituições financeiras e bancos que vale a pena você deixar uma quantidade razoável lá ou não, porque você não sabe se pode quebrar, se pode falir, como é que tá indo, né, aquela instituição. Então é mais ou menos a mesma coisa com entretenimento, qualquer outra coisa na vida, certo? E o PlayStation 5, meus amigos, está indo muito bem. De acordo com a Sony, o PlayStation 5 alcançou 136 bilhões em receita durante todo esse tempo na geração, até esse presente momento, e ele já superou o PlayStation 4 no mesmo período, que, né, durante o mesmo tempo, fez 104 bilhões em receita. Ou seja, só para ficar muito claro, estamos falando de 5 anos de geração. Então, em 5 anos, o PlayStation 4 fez 104 bilhões e o PlayStation 5 fez agora 136 bilhões. Lembrando que o PlayStation 4, durante os seus 5 primeiros anos, fez 9 bilhões em lucro, tá? Então você tem a receita, aí você tem os gastos, depois você tem o lucro, beleza? Já o PlayStation 5 fez 13 bilhões em receita. Então é bastante dinheiro, né? Dá pra fazer bastante joguinho aí. E com essa confirmação de 13 bilhões, significa que em 5 anos a Sony fez mais de 2 bilhões. E aí que fica a coisa, né, galera? Lembrando que isso aqui é aquele dinheiro que sobra depois que você paga as contas. Então isso aqui é o dinheiro livre no caixa do PlayStation que a Sony tem. Nos slides seguintes, a Sony aborda aí algumas temáticas que falam a respeito de evoluir a experiência PlayStation, né? Então ela destaca que ela quer manter o PlayStation como o melhor lugar para se jogar. E principalmente essa informação também tem muito a ver com o momento atual do Xbox e da Microsoft. Por incrível que pareça, envolve os dois, tá? Por quê? A empresa reforça que o PlayStation é a plataforma que mais vende, é a plataforma onde basicamente quando você porta um jogo para ela você está imprimindo dinheiro. Inclusive isso foram palavras do próprio Shuhei Yoshida, né, a respeito dos jogos vendendo no PlayStation. E a gente vê, por exemplo, no caso da Microsoft, que é dinheiro certo. Tanto é que agora o PlayStation é, se não for a plataforma preferida da Microsoft, é uma das, né? É uma das, inclusive mais que o próprio Xbox. Né? Mas vocês não pensaram que eu tô fazendo flame nem nada, eu tô falando isso tecnicamente, tá? Isso é o que a Microsoft vem mostrando, ela simplesmente amou, né, a experiência dela no PlayStation e é o que as outras publishers também fazem. Isso é muito bom, é sadio pra plataforma, você tem bastante venda, você tem a capitalização em cima desses títulos. Então, ok, maravilha, vamos então para a próxima informação, que seria com relação aos usuários ativos, né? A Sony, ela vinha cambaleando entre 110, 115, 120 usuários ativos, né, em termos de milhões, e agora o PlayStation passou dos 124 milhões de usuários ativos. Então isso soma quem está no PlayStation e também quem está no PC e teve que criar uma conta para jogar alguns jogos aí do PlayStation depois, né, de alguns lançamentos aí que tiveram no mercado. Nós também temos aqui uma atualização, galera, na porcentagem, né, a divisão de assinantes da Plus. Atualmente a Plus tem quase 40% dos seus assinantes, ou seja,
já está chegando quase na metade de todos os assinantes da Plus, que até a última atualização que a gente soube tinha cerca ali de mais de 45 milhões de assinantes da PlayStation Plus, né? E desses tantos milhões aí, 38%, quase 40%, é só assinante de Plus Extra e Plus Deluxe. Olha, eu vou fazer um comentário à parte aqui, tá? Isso é muito interessante do ponto de vista financeiro, mostra que o serviço ele está atrativo para muitas pessoas, mas isso é um pouco estranho, porque a gente viu que a qualidade da Plus, assim, pode ser questionável, pode ter uma opinião aqui e outra ali de muita gente, mas a qualidade, assim, a percepção não é que melhorou, né? A Sony, ela acerta, pelo menos os jogos mensais, ela costuma, né, fica de mediano pra cima. Faz tempo que a gente não vê um mês muito ruim mesmo, né? Mas eu vou confessar que me surpreendeu, né? Você ter quase 40% dos assinantes da Plus serem das categorias maiores. E, aliás, a Extra tá em 16%, já a Deluxe está em 22%. Então a Deluxe é a que mais tem assinatura na frente até da própria Plus Extra. Caras, é uma coisa assim que eu não sei explicar, né? Aliás, por Deluxe, leia-se Plus Premium também, porque Deluxe é exclusivo aqui do Brasil, tá? Muito bem, meus amigos, agora nós chegamos à parte que você estava esperando, que são os grandes jogos AAAs do PlayStation, os jogos single player que todos nós amamos, que todos nós cobramos a Sony, que todos nós estamos aí afoitos para saber as grandes novidades, e ela finalmente abriu um pouco mais o bico, né? Tava na hora da gente ter um esclarecimento um pouco melhor a respeito dos casos. Isso vai envolver não só a perspectiva dos jogos, como também a exclusividade ou não deles. Pois é, a Sony comentou a respeito disso também, tá? De acordo com os slides da apresentação do PlayStation, a Sony ainda manterá o foco nos grandes jogos AAAs narrativos. Ela também vai manter o seu investimento em jogos live services, tá? Então, assim, a gente espera, na verdade, que ela faça um equilíbrio melhor, né? Porque no ano fiscal de 2023 ou 2022, salvo aqui o meu engano, a Sony tinha disponibilizado, acho que era 70% do orçamento para jogos de serviço, né? E na época a gente criticou muito isso daí, porque, cara, a maioria do orçamento tá indo para jogo de serviço, isso aí não tem sentido, né? Então, parece que a empresa, ela alcançou aí um equilíbrio melhor, né? Ela disse que não vai deixar de investir nos live services, mas que ela continuará dando muita importância para os jogos narrativos, né? Que são os mais importantes mesmo na plataforma. Porém, durante a apresentação desse slide aqui, ela menciona sobre também um investimento além do console. Pois é, e muita gente está usando isso daqui para querer dizer que agora está confirmado que a Sony também está se tornando multiplataforma nos consoles. E é aí que tá um pouco da pegadinha, né? Embora ela não tenha dito com todas as palavras, olha, não vamos abordar dessa forma, né? Ela dá a entender mais seguramente lá pelo slide 30 da apresentação, que é o seguinte, né? Quando ela menciona além, lá nos slides anteriores, no slide 30 ela dá a entender que não se trata de lançar em outros consoles, mas sim explorar as franquias do PlayStation de uma maneira que capitalize mais. E aí ela menciona que seria além das franquias nos videogames, mas sim se tratando de séries, filmes e animações. Ou seja, aparentemente não tão cedo aí nossos amigos de outras plataformas, né, vão poder degustar, né, dos jogos do PlayStation. Pode parecer meio egoísta falar dessa forma, né, mas deixa eu explicar melhor isso aqui pra você que é novato e tá assistindo aqui no canal, né. Não estou dizendo que, poxa, é ruim que outras pessoas joguem, de forma alguma. A questão aqui é que a Sony estaria tratando o dono do PlayStation com prioridade. Do contrário, não tem por que você comprar um PlayStation, se é que você me entende. A gente paga para jogar online, a gente paga, né, o serviço, paga, sabe, jogos e tudo. É um investimento que não tem justificativa se não tiver um tratamento especial. Você não concorda? Então, né, jogos exclusivos diante dessa ótica devem existir e são muito bem-vindos. Além do que, há outros benefícios em exclusividades, né, como jogos melhor otimizados, melhor aproveitamento de hardware, ou seja, você não tem uma generalização, uma universalização, uma coisa genérica, né, você tem uma coisa que é dedicada. Então, jogos exclusivos também são bem-vindos por causa disso, correto? Dada esse esclarecimento, a gente vê depois em um slide, galera, que não é, né, o 30, na verdade é o slide 25, 5 slides antes, a gente também tem uma confirmação interessante, que é com relação a duas curiosidades. A primeira delas é sobre Death Stranding, né? Muita gente se questionou se Death Stranding era uma IP pertencente ao PlayStation. E agora nós temos a confirmação que sim, Death Stranding continua sendo uma IP first party da Sony, ou seja, pertence à Sony. A Sony é dona da marca do Death Stranding, do jogo Death Stranding. E aí você vai estranhar, porque muita gente vai querer questionar, mas então como é que ele foi parar no Xbox? Pois é,
Então fica muito claro aqui que o jogo foi parar no Xbox não por vontade da Sony, mas única e exclusivamente porque existe um contrato com a Kojima Productions, porque existe um slide que mostra os estúdios da Sony, como que ela divide e categoriza cada tipo de estúdio. E a Kojima Productions está categorizada como um estúdio parceiro, ou seja, você tem que ter contrato com aquele estúdio, você não manda em tudo absolutamente, e uma das cláusulas, né, da Kojima Productions era tornar assim um jogo multiplataforma. Agora, quanto tempo vai levar até Death Stranding 2 chegar no Xbox, né? Eu vou chutar aqui os mesmos 5 anos. Primeiro porque o Game Pass já existia na época que Death Stranding 1 foi lançado, lá em 2019. O Xbox One naquela época já estava com mais unidades vendidas do que o Xbox Series nesse exato momento. Inclusive o Xbox Series está atrás do Xbox One em termos de vendas. Pois é, então assim, em termos de engajamento e todo o resto, é muito menor. Esse jogo deve demorar, acredito, talvez aí os mesmos 4, 5 anos mesmo, para chegar no Xbox. Talvez não, mas eu acho que sim. Se fosse para apostar, eu apostaria nisso, tá? Intergalactic e Wolverine estão praticamente aí confirmados após o final do ano fiscal de 2025, ou seja, termina no ano que vem, né, o ano fiscal de 2025 da Sony, e após esse término já fica livre, então, uma janela de lançamento para ambos os títulos. Dá a entender que esses jogos serão lançados no ano que vem mesmo. Então, marquem aí, Intergalactic e Wolverine, o que é um bom sinal. Muita gente estava se perguntando, né, se Wolverine tinha sido cancelado, e a resposta é que não. A Sony acabou de confirmar nesses slides que o jogo está sendo produzido a todo vapor, beleza? Muito bem. E agora, galera, a gente tem aqui duas últimas informações da apresentação que envolve o seguinte, isso aqui é muito interessante, preste atenção. No slide 29, a Sony menciona IPs com o potencial de serem duradouras, ou seja, IPs que não devem acabar tão rápido, né? E olha só que interessante, no meio desse monte de IPs aqui, ela menciona uma franquia que a gente já não vê, vai fazer 10 anos no ano que vem. É dele, Uncharted, meus amigos. Uncharted. Não é uma confirmação, mas isso é uma pista. Lembra que a Naughty Dog comentou uns tempos atrás que eles estavam trabalhando num segundo projeto além de Intergalactic? Pois é. Será que é o Uncharted? Porque o Uncharted apareceu nesse slide de IPs que não são, né, duradouras. Tudo bem, o outro já foi quase há 10 anos, que era o Uncharted 4, mas assim, o que ele tá fazendo aqui? Né? Então, isso pode ser uma pista muito grande de que o próximo Uncharted está em desenvolvimento. Eu espero que sim, porque é uma franquia maravilhosa. Eu não vejo por que parar. Sinceramente, eu não me contento com os jogos da Lara Croft, aí, o Tomb Raider. Eu acho que, né, deixa a desejar. Não é a mesma qualidade do Uncharted. Né? O Uncharted ele roubou o lugar que Tomb Raider tinha nos anos aí passados. Então, façamos votos de que saia o novo Uncharted, com certeza, tá? E por fim, meus amigos, o PC. A Sony abordou as plataformas além do PlayStation, que ela pretende ter, né, um foco também na sua expansão, como ela já vem tendo, certo? E dito isso, das plataformas que ela menciona, adivinha só, apenas o PC aparece na lista. Ou seja, a empresa não demonstra intenção de expandir para plataformas diretamente rivais, como o Xbox ou Nintendo, né, como preferir chamar. E o que reforça aquilo que eu tinha falado para vocês. Eu estava teorizando, né, quando lançou o Horizon Adventures para PlayStation e Nintendo Switch. E eu tava teorizando muito a respeito disso, falei, galera, não é muito da Sony fazer esse tipo de coisa, né? Eu não acho, posso estar errado, talvez no futuro a gente descubra que eu estava errado, né? Mas eu ainda não acho que foi a Sony quem decidiu lançar o jogo no Nintendo Switch. Eu acho que foi uma imposição por parte da Lego, os caras tiveram uma ideia que parecia interessante para a Sony, eles liberaram fazer aí o jogo de Lego, mas em troca de explorar, né, esse mercado, eles teriam que deixar o jogo sair no Nintendo Switch. Aí os caras decidiram mesmo fazer o teste e deu no que deu, né? A minha teoria é o que parece ser mais verídico com base no que a Sony tá mostrando aqui. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui pra finalizar, ó, o vídeo ele tá passando, mas tá ficando cada vez melhor. Você já deixou seu like até aqui? Não deixou? Então deixa aí, porque estamos prestes a finalizar o vídeo com as grandes cerejas do bolo. Eu deixei, lógico, melhor pro final, até pra engajar mais o vídeo, né, galera? Que é mestres do capitalismo. Seguinte, nessa parte final aqui nós temos duas coisas importantes, tá? Primeiro de tudo, nós tivemos, né, aliás, por último, não primeiro, nós tivemos a entrevista informal que foi feita logo após essa apresentação de resultados com ninguém menos que os dois CEOs da divisão do PlayStation. Então um é o Armin Hust e o outro é aquele cara que eu falei pra vocês que eu não lembro o nome, mas que é o cara que cuida da parte do hardware da divisão. E o Armin Hust, galera, como eu falei lá no começo do vídeo, parece que ele aprendeu com a massagem que ele tomou. Vocês lembram daquele vídeo, né, da massagem no Armin Hust? E de acordo com ele, nós tivemos uma atualização aqui, tá? Olha só, antes a Sony, ela estava meio que deixando assim, uma mensagem, né? De que o PC ele era um investimento certo e garantido para todos os jogos dela. Né? A mensagem é o seguinte, o que sair no PlayStation eventualmente vai sair no PC também, mas depois de algum tempo. Né? Ou seja, o mínimo do mínimo do mínimo era um ano, né? 1 a 2 anos.
E aqui o Armin Hust falou o seguinte, galera, parece que nós tivemos uma atualização, né? Essa seleção, essa permissão dos jogos irem para o PlayStation agora está mais enrijecida com esse novo discurso, tá? Então prestem atenção, vamos lá, abre aspas. Armin Hust diz que os exclusivos do PlayStation 5 chegarem ao PC não é uma questão de quando, mas sim de se. Ele realmente enfatizou o, abre aspas, se. Pois é, meus amigos. Então esse trecho aqui ele é muito interessante, por quê, tá? Porque mostra que a Sony ainda enxerga o PlayStation como ela deveria enxergar até melhor, né? Mas é menos mal dessa forma, como a prioridade. Ou seja, os jogos que saem no PlayStation não são garantidamente todos que vão sair no PC, embora muitos já tenham saído, né? Será que vai ser assim daqui pra frente? Porque daqui pra trás não foi bem assim, né? Tem mais jogo no PC agora do que só no PlayStation. Enfim, e aí nós tivemos também mais uma atualização, principalmente para os donos de PlayStation, porque mostra o comprometimento da Sony com o hardware, tá? De acordo com aquele segundo CEO, tá escrito o nome dele aqui agora, então dá para saber, né, que é o Nishino, ele fala a respeito do hardware versus a nuvem, né? Muita gente temia que os consoles fossem abandonados, né, muito em breve, mas não é isso que vai acontecer. A Sony está realmente focada em trazer o PlayStation 6, que já está em desenvolvimento. E o Nishino falou o seguinte, abre aspas, progredindo bem do ponto de vista técnico, certos aspectos desafiadores como a estabilidade da rede de ponta a ponta permanecem fora do controle da Sony. Nishino acrescentou que a jogabilidade em nuvem ainda é uma opção viável para os jogadores e permite que eles acessem mais conteúdo, mas a execução local de jogos, por meio de mídia física ou conteúdo baixado diretamente para o hardware do console, continua em alta demanda pela maioria dos jogadores do PlayStation. Então, galera, é isso, né? A Sony, nesses últimos pronunciamentos, né, deixa muito claro que o PlayStation, né, o hardware, continua sendo foco e que a nuvem não deverá substituir o hardware, pelo menos não nesse momento, não na próxima geração, porque é aquilo, né? Não adianta a empresa ter na ponta dela, né, uma boa conexão e o usuário lá na outra ponta ter muita oscilação. Isso dificulta demais, dá muito lag. Um grande exemplo é o próprio cloud do Xbox, né? Quando você vai tentar jogar, cara, é um horror, né? Tem muita fila, né? Às vezes você tem que esperar 20 minutos, mais que isso. Então, você imagina, é melhor você jogar na geração passada com um monte de load aí na tela do que esperar 20 minutos pra você jogar um game. Pelo amor de Deus, não tem condição um negócio desse, né? Então, parece que o cloud é aquilo, né, galera? O cloud ele é mais para quebrar um galho, quebra galho total, mas nunca um substituto de fato da experiência local, de um processamento local. Bom, então é isso, meus amigos. Esse é o resumão, tá? O giro aí de notícias do PlayStation que nós tivemos nessa reunião, tá? Que saiu aí hoje, né? Esses resultados aqui da Sony, muito interessante saber dessas informações. É aquilo, né? Eu não vou dizer que conserta o momento atual do PlayStation, né? Eu ainda acho que falta a Sony trabalhar melhor na hype, tudo aquilo que eu já falei, mas é um passo para frente ao invés de um passo para trás. Então, a gente estava esperando uma notícia positiva do PlayStation, finalmente tivemos uma, né? Digam vocês aí então o que vocês acharam. E é claro, galera, vocês gostam desse tipo de conteúdo? Você ficou aqui até o fim? Então, cara, eu conto demais com o seu like, com a sua ajuda. Comenta e principalmente de tudo, deixa o like no vídeo. Isso ajuda demais. Vocês não gostam desse conteúdo aqui, né, com menos zoeira, mais técnico também? Então, tudo depende do feedback de vocês. Então, deixa aí o teu apoio, tá? Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.